Você que está aí, em pé mesmo, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler hoje dos versos 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11. Se você não tem Bíblia, os irmãos vão colocar o texto aqui para você acompanhar. Você que tem Bíblia, fique com ela aberta após a leitura. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim, hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento. O texto diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos aqui por essa noite, Senhor, em que estamos aqui reunidos como tua igreja, Senhor, para ouvir da tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa falar com a sua igreja, Senhor, comunicar ao coração do teu povo que aqui está as verdades, Senhor, contidas na porção da Escritura que lemos aqui nesse momento, Senhor. Que o Senhor fale com o seu povo, que o Senhor aplique essa palavra, Senhor, de forma perfeita no coração da tua igreja, Senhor. Traga, Senhor, aqui entendimento, ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos a compreender as verdades contidas na tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, que ele conduza, Senhor, cada palavra aqui, que ele quebrante, Senhor, até o coração mais resistente, Senhor, aos ensinos da tua palavra, Senhor. Nós nos rendemos a ti e te pedimos que o nome do teu Filho Jesus seja glorificado, Senhor, aqui nessa noite. Que o nome de Jesus seja exaltado, entronizado, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto mandamento, que é o mandamento de lembrarmos de santificar o sábado, a respeito da guarda do sábado. Domingo passado falamos um pouco sobre a questão de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Entendemos, né, o que significa tomar o nome de Deus em vão, como muitas vezes nós tomamos o nome de Deus de maneira vã, de maneira fútil, sem propósito, como qualquer nome, né? Entendemos as aplicações, as implicações que isso tem. Hoje nós vamos falar sobre esse quarto mandamento, sobre a questão de descansar no Senhor, sobre a questão de lembrar do sábado, santificar o sábado, sobre essa questão de que existem 6 dias para serem trabalhados e que um dia ele deve ser santificado, ele deve ser guardado, e como isso se aplica para nós hoje, Igreja de Jesus. O quarto mandamento geralmente ele traz confusão, né? Porque nós não temos por costume, por exemplo, a guarda do sábado. Então sempre que nós falamos sobre guardar o sábado, sobre santificar o sábado, sempre esse mandamento é um mandamento que traz certa confusão e alguma controvérsia entre os cristãos. O que não significa que ele é um mandamento menos importante do que todos os outros. O que nós vamos ver aqui é que talvez esse seja um dos mandamentos mais importantes. E que esse é um dos mandamentos que mais existem citações no Antigo Testamento. Então há uma confusão. A gente guarda o sábado ou não guarda o sábado? Se a gente não está guardando o sábado, a gente está quebrando o mandamento. O que devemos fazer diante desse mandamento? O que é possível observar aqui é que os israelitas, eles entenderam o quarto mandamento como o mais importante dos 10. Então os israelitas, o povo judeu, eles levavam a sério o quarto mandamento.
Eles levavam extremamente a sério. Eles tinham esse mandamento como o mais importante dos 10. E por que nós podemos definir isso? Porque esse é o mandamento mais longo. Você prestou atenção? O mandamento mais longo é o mandamento sobre o sábado. Há 3 versículos aqui no quarto mandamento. Nenhum outro mandamento é tão extenso como o quarto mandamento. O quarto mandamento é o mais longo e o mais detalhado. Então há detalhes de como o quarto mandamento funciona. É o mandamento mais longo, é o mandamento mais detalhado. E a observância desse mandamento é mencionada com mais frequência do que qualquer um dos outros mandamentos. Então é o mandamento mais longo, o mais detalhado. E ele é o mandamento com a frequência maior do que todos os outros. Por exemplo, esse mandamento aqui, ele é mencionado somente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Ele é mencionado por 11 vezes. Então, quando nós olhamos para Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e qual que é o outro? Qual que é o outro? Qual? Números. Quando nós olhamos para esses 5 livros, por 11 vezes, ele fala sobre o quarto mandamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para todo o Antigo Testamento, por mais de 100 vezes. Nos primeiros 5 livros, 11 vezes. Durante todo o Antigo Testamento, mais de 100 vezes. O sábado é o único dia do calendário judeu, por exemplo, além do dia da expiação, em que era estritamente proibido de trabalhar. Então existiam 2 dias em que o povo judeu não trabalhava. O sábado era um deles. E o outro dia onde nenhum serviço era feito, era no dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano. O sábado era o único dia junto com o dia da expiação. O quarto mandamento é o único dos 10 que o Senhor claramente, ele dá à nação de Israel antes de chegar no Monte Sinai. Então há 10 mandamentos. O único mandamento que é dado antes do Sinai, que é o texto que nós estamos lendo, é o mandamento do sábado, Êxodo 16. Quando Deus começa a falar do maná, antes dele ter dado as tábuas da lei, o que Deus fala a respeito do maná? Que eles recolheriam o maná todos os dias, a porção exata para o dia. Quando chegasse na sexta-feira, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam recolher a porção para 2 dias. E se eles recolhessem mais do que era devido, apodrecia. E por que eles tinham que recolher o maná na sexta em uma porção dobrada? Porque no sábado era proibido todo e qualquer tipo de trabalho no arraial. Então o quarto mandamento, ele é o único que é dado antes deles chegarem no Sinai, antes deles receberem as tábuas da lei. Quando nós pensamos a respeito do quarto mandamento, o que vem na nossa cabeça? Rapidamente, quais são as questões práticas de consciência que nós temos? Tá, tem que guardar o sábado, mas o domingo é o sábado do cristão? Será que nós guardamos o sábado guardando o domingo? Nós guardamos o dia do Senhor ou nós guardamos o sábado? O que vale para nós? Para que a gente compreenda, irmãos, e aqui é importante que você preste bastante atenção, porque a gente vai escalonar, tá? A gente vai começar no Antigo Testamento, a gente vai ir para o Novo Testamento e a gente vai terminar em como isso se aplica hoje. Então é importante que a gente preste bastante atenção, para que tenhamos uma melhor compreensão do quarto mandamento e de como ele se aplica a nós hoje. Algumas questões elas precisam ficar claras. Nós precisamos entender esse mandamento para que a gente saiba como obedecer ele hoje. Então 3 questões, como nós temos feito aqui em todos os mandamentos. 3 questões importantes sobre o quarto mandamento que precisamos entender para obedecê-lo. Então o que nós precisamos entender a respeito do quarto mandamento para que a gente obedeça a ele? A primeira coisa, nós precisamos entender como funcionava o quarto mandamento no Antigo Testamento. Como esse mandamento funciona no Antigo Testamento? Se você prestar atenção, uma compreensão adequada do sábado começa onde? Na criação. Aonde começa a compreensão adequada do quarto mandamento? Não começa em Êxodo 20, começa em Gênesis 2. O que o texto de Gênesis 2, versículo 3 vai dizer? Vai dizer assim: e Deus abençoou o 7º dia,
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, aonde começa a guarda do sábado? Na criação. Na criação diz que Deus ele trabalha 6 dias e no 7º dia ele descansa e contempla as obras das suas mãos. O princípio do sábado, ele não é inventado por Moisés no Êxodo. O princípio do sábado, antes é um princípio que está em ação desde o começo do mundo. Você entende que quando Deus diz assim que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º, que ali Deus estabeleceu o que hoje nós chamamos de semana? Você entende isso? A semana é composta de 7 dias. Aonde Deus estabelece o que é uma semana? Na criação. Ele diz, trabalhou 6 dias e no 7º descansou. A semana, irmãos, é o que é porque Deus fez ela desse jeito. A semana ela contém 7 dias porque Deus fez ela desse jeito. Ele realizou o seu trabalho em 6 dias e depois descansou no 7º. Depois, quando nós olhamos para o que Deus está fazendo aqui, no Monte Sinai, o sábado ele se tornou parte do calendário do Antigo Testamento. Então o sábado aqui, em Êxodo 20, ele se torna parte do calendário do Antigo Testamento, definido no 7º dia, por ser o último dia da semana e refletir o 7º dia da criação, aonde o próprio Deus descansou. Preste bem atenção, é mais explicação, mas é necessário para que você compreenda aonde nós vamos chegar. Esse mandamento, o 4º mandamento, nos chama a lembrar do dia de sábado, sugerindo que o sábado não estava sendo chamado à existência no Monte Sinai. Você prestou atenção na leitura? O versículo 8 começa com lembra-se. Se Deus está mandando se lembrar de algo, não é algo que está nascendo naquele momento, é algo que já existia e que deve ser trazido à lembrança. Lembra-te é mais do que uma palavra mental na Bíblia. Quando Deus está dizendo assim, lembre-se do dia de sábado para o santificar, Deus está dizendo assim, recorde e coloque em prática. Se lembre do que eu fiz na criação e faça a mesma coisa. Eu trabalhei 6 dias e folguei no 7º. É disso que vocês têm que lembrar. É isso que vocês precisam recordar. E é isso que vocês precisam praticar. Então, irmãos, qual o significado do sábado no Antigo Testamento? Para que a gente entenda e vá escalonando. O que significa o sábado no Antigo Testamento? 2 coisas básicas. A primeira delas, o sábado significa revigoramento físico no Antigo Testamento. O que era o dia do sábado? Era o dia onde eles recuperavam as suas forças. Que eles eram revigorados fisicamente. Eles haviam trabalhado durante 6 dias. O que era o sábado? Era o 7º dia. Era o dia do descanso. Era o dia deles serem revigorados fisicamente. O sábado foi instituído por vários motivos. E o mais básico, o mais simples e básico, é a provisão de Deus para o descanso corporal e o revigoramento físico. Então você se lembra o que Jesus diz? Que ele não fez o homem para o sábado, mas que ele fez o sábado para o homem, para que o homem descansasse, para que o homem fosse revigorado fisicamente. O que Deus estava querendo dizer é que as pessoas não deveriam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que Deus estava dizendo. Quando ele estabelece um dia de descanso, ele está dizendo, a vida de uma pessoa não consiste somente de trabalho. Uma pessoa não pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você imagina um escravo israelita que tinha um senhor sobre ele. Imagina ele ouvindo um mandamento aonde ele tinha um dia para descanso. Um dia onde as suas obras seriam cessadas. Imaginem o alívio dos israelitas que eram escravos. O alívio que eles sentiram quando perceberam que seu Deus não era como os senhores de escravos do Egito, que forçavam eles a trabalharem em níveis intoleráveis. Quando Deus dá esse mandamento, ele está dizendo assim, eu me preocupo com o bem-estar físico do meu povo.
Eu me preocupo com que o meu povo descanse. Deus, ele providenciou uma medida dupla de maná no dia anterior ao sábado. Você se lembra disso? Vocês não vão trabalhar no sábado. Eu dou alimento para vocês. E eu dou em medida dobrada. Eu faço com que vocês tenham a provisão para que tenham um dia de descanso e não precisem trabalhar para obter alimento naquele dia. Todo tipo de trabalho era proibido. Todo tipo de trabalho. Hoje é uma virtude. Nós vamos falar mais para frente. Mas hoje nós temos uma grande virtude em quem trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso para nós é uma mega virtude. Na verdade, isso é idolatria. O que nós vamos ver aqui é que o quarto mandamento, ele quebra 2 ídolos do coração de muitas pessoas. O primeiro é a idolatria do trabalho. E o segundo é a idolatria do conforto. Então tem 6 dias para trabalhar. Deus não fez ninguém para viver sempre no conforto, mas tem um dia para descansar. Deus não fez as pessoas para trabalharem 7 dias por semana. Todo trabalho era proibido. Veja lá o versículo 10. Vai dizer assim: mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Todo tipo de trabalho era proibido. Então, o que significa o quarto mandamento no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, revigoramento físico. Há um segundo significado do quarto mandamento no Antigo Testamento, que é comunhão com Deus. Então veja bem, Deus dá um mandamento, que muitos de nós às vezes trata ele como algo insignificante, por não compreender qual que era o propósito desse mandamento. Esse mandamento tinha por propósito descanso, revigoramento físico. E em segundo lugar, comunhão com Deus. O descanso de Deus não é apenas uma pausa na semana de trabalho para o bem do corpo. Ele traz consigo um significado muito maior. Quando Deus descansa, Ele não descansa porque está cansado. Porque Deus não se cansa e nem se fadiga. Ele é Deus. Então quando Deus trabalha 6 dias, Ele não para no 7º dia como a gente diz: estou cansado, trabalhei demais essa semana. Olha, fazer esse mundo aqui me deu um trabalho. Estou 7 dias dizendo para as coisas aparecerem, e elas aparecem somente no eu falar. Estou cansado, estou exausto. Então agora eu vou dar um mandamento para descansar no 7º dia. Deus não estava cansado. Deus, ele não estava exausto, e Ele não cria um mandamento porque Ele estava cansado e exausto. Esse mandamento, ele traz consigo um significado muito maior. Deus, ele não se cansou. Seu descanso não é definido simplesmente como ausência de trabalho. O que Deus faz quando Ele descansa? Ele contempla a sua criação. E Ele tem comunhão com a criação que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus, ele não descansou porque estava cansado. Em seu descanso, Deus se alegrou com a bondade de sua criação, e especialmente na comunhão agradável com aqueles que Ele criou a sua própria imagem. O sábado ressalta o fato de que Deus tem prazer na presença do seu povo. É isso que esse quarto mandamento está ressaltando. Deus tem prazer na comunhão com o seu povo. Deus, ele gosta da comunhão do seu povo. Levítico 23, verso 3 vai dizer assim, se referindo ao quarto mandamento: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Opa, tem culto. Então não é só descanso, tem culto, tem santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. No Antigo Testamento, o sábado traz o significado de abster-se dos negócios rotineiros da vida, de parar a rotina da vida, de parar os labores da vida e reunir-se para uma assembleia sagrada. Aqui estão, irmãos, os 2 motores gêmeos do sábado. O que é o sábado no Antigo Testamento? Adoração e descanso. O que significa o quarto mandamento no Antigo Testamento? Adoração e descanso. Descanso e adoração.
Essas duas coisas, adoração e descanso, estão indissociavelmente ligadas no Antigo Testamento. Descansamos para que possamos estar livres para adorar a Deus. E adoramos a Deus confiando nele o suficiente para descansar. O que significa o quarto mandamento então? Grave isso. O que significa o quarto mandamento no Antigo Testamento? Adoração e descanso. Descanso e adoração. A segunda questão que nós precisamos aprender sobre o quarto mandamento é sobre o sábado no Novo Testamento. Porque Jesus fala muito do sábado, né? Na verdade, Jesus tem um problema com a questão do sábado. Porque seguidamente ele era interrogado por fazer algumas coisas no sábado. E seguidamente quem interrogava Jesus eram os escribas e os fariseus, que eram conhecedores da lei. Quando voltamos nossa atenção para o Novo Testamento, é importante notar, por exemplo, que Jesus nunca violou o sábado. Jesus nunca quebrou esse mandamento. Jesus ele guardou perfeitamente o quarto mandamento. Jesus ele não tinha nenhum problema com o sábado. Qual era o problema de Jesus? Era o problema com as tradições que eles construíram a respeito do sábado. Então os escribas e fariseus pegam o mandamento e cobrem ele de tradição. E todas as vezes que eles questionavam Jesus sobre o quarto mandamento, o questionamento deles estava carregado de questionamentos de tradição, de dogmas que eles criaram, de coisas que eles criaram a respeito do quarto mandamento. Jesus ele não tinha problema com o sábado, ele tinha problema com as tradições construídas sobre o sábado, que os escribas e fariseus construíram. Por exemplo, em Marcos 2, Jesus ele aprova que seus discípulos famintos colham espigas de trigo para comerem. Se você ler Marcos 2, lá vai acontecer isso. Os discípulos eles estão com fome, é sábado, e eles tomam lá de espigas de trigo para comer. Quem questiona? Os fariseus. É sábado. Eles estão lá colhendo espigas para comer. Jesus, ele aprova que seus discípulos famintos colham espigas de trigo para comerem, observando que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando você olha em Marcos capítulo 3, você vai ver que Jesus ele cura um homem com a mão ressequida. É sábado. Jesus cura aquele homem da mão ressequida em um sábado. E ele é questionado sobre isso. O porquê que ele estava curando justamente no sábado. Quando Jesus cura aquele homem da mão ressequida, ele está sugerindo que devemos fazer o bem no sábado. Que o sábado é um dia de fazer o bem. Quando nós olhamos para Lucas 13, nós vamos ver que Jesus ele restaura uma mulher com espírito debilitante, aquela mulher que não conseguia se desencurvar, né? Andava corcunda. Era sábado. E quando Jesus cura aquela mulher com espírito debilitante, ele está indicando que o sábado é um dia de liberdade. Quando nós olhamos para Lucas 14, Jesus ele cura um homem que sofria de hidropsia, sugerindo que o sábado é um dia de misericórdia. Certamente, Jesus ele não hesitou em descartar alguns acréscimos que foram introduzidos no mandamento do sábado. Ele rejeitou as tradições sobre o sábado, deixando claro que o sábado era um dia para fazer o bem e não apenas para cumprir um ritual. Como os fariseus viam o sábado? Era um dia ritualístico. Era um dia que se cumpria um ritual. E Jesus diz, olha, não é apenas um dia de se cumprir um ritual. É um dia de fazer o bem. É um dia de exercer misericórdia. É um dia de liberdade. É um dia de bondade para com as pessoas. Jesus ele alterou a compreensão judaica do sábado, como ele faz com todos os mandamentos. Ele altera a compreensão do mandamento, ele transforma a compreensão do mandamento. Jesus alterou a compreensão judaica do sábado. Sabe o que acontece? Paulo ele leva isso um pouquinho mais adiante. Jesus altera a compreensão, mas Paulo ele dá um passo além disso, reconstruindo uma atitude apropriada em relação ao sábado mosaico. O que Paulo vai dizer? Olha, não julguem as pessoas por causa de dias. Tenham cuidado com isso. Ele instrui para que não se julgassem uns aos outros sobre a questão da observância do sábado, por exemplo. Você imagina, tem judeu e gentil dentro da igreja. O judeu quer circuncisão. O gentil não precisa ser circuncidado.
O judeu quer guardar o sábado, mas o gentio, ele sabe que o sábado não é mais necessário para a salvação. Ele sabe que o descanso dele não é mais um dia que ele guarda, mas o Cristo no qual ele creu. Então esses debates, eles estavam dentro da igreja primitiva. Se guarda o sábado ou se guarda o domingo? Quem não guarda o sábado está em pecado. Quem não é circuncidado está salvo. Quem não guarda o sábado vai para a eternidade. Eram debates corriqueiros dentro da igreja primitiva. O que Paulo ele instrui? Não julguem sobre isso. Não julguem uns aos outros sobre a questão do sábado. Olha o que ele diz em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Vai dizer assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o que Paulo diz? Que o sábado, ele era sombra do que viria, que o sábado não tinha um fim em si mesmo, mas que o sábado apontava para Cristo. Paulo orienta a tratar com amor e compreensão aqueles que eram fracos na fé e que ainda não haviam percebido a mudança que Cristo havia trazido no quarto mandamento. Ele diz: olha, tem pessoas que ainda não compreenderam, tem pessoas que ainda guardam o sábado, não julgue elas. Não julgue as pessoas por comida, por bebida, por festa, por lua nova ou por sábado. Isso é sombra, mas não julgue. Trate elas com compreensão, trate elas com amor. Elas ainda não compreenderam o que Cristo fez com o quarto mandamento. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, judeus e gentios, eles tinham que descobrir como viver juntos. Então essas discordâncias estavam lá. Como eles vivem juntos? Como eles vão conviver em comum acordo, com divergências claras sobre muitos rituais judaicos. Se adotasse a circuncisão, se judaizava a igreja, se criava uma obra para a salvação. Se adotasse o sábado para a salvação, se judaizava a igreja e se arrumava uma obra para a salvação. Por exemplo, nós falamos isso seguido quando tocamos nesse assunto. Os adventistas, eles têm a guarda do sábado como algo necessário para a salvação. Para um adventista, não guardar o sábado significa não ser salvo. Para um adventista, guardar o sábado é necessário para a salvação. Nós não cremos assim. Nós cremos que não somos salvos pela guarda do sábado, mas pela fé em Cristo somente. Essas questões estavam dentro da igreja primitiva. Diversas questões de rituais judaicos. O que Paulo aconselha? Não julguem uns aos outros. Tenham paciência. Se alguém quiser guardar o sábado, deixa guardar. Se alguém quiser guardar a terça, deixa guardar. Se alguém quiser guardar a quarta-feira, deixa guardar. Não é mais um dia. Nosso descanso não está mais em um dia que guardamos, mas está em Cristo. Cristo é o descanso do seu povo. Algumas pessoas, elas honrariam dias especiais, e isso é bom. Está tudo certo. Outras pessoas escolheriam não honrar dias especiais, e estava tudo bem. Tem pessoas que diziam assim: não tem dia especial. Para mim todo dia é dia do Senhor. Para mim todo dia é dia de adorar a Deus. E está tudo certo. Não tem problema com isso. Assim como vai ter pessoas que vão ter dias específicos. E elas vão zelar por esses dias, guardar esses dias. E isso também é bom. Entretanto, isso não parece tudo o que precisamos saber sobre o quarto mandamento no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o quarto mandamento no Novo Testamento, se nós prestarmos atenção, há uma tentativa deliberada de transformar o quarto mandamento no dia do Senhor, que é o domingo. Então, não é apenas isso que nós percebemos aqui. Parece haver uma tentativa deliberada de considerar o dia do Senhor um novo tipo de sábado, um novo tipo de dia em que o povo de Deus se reúne para descansar e para adorar. Lembra? O que é o quarto mandamento na antiga aliança? Descanso e adoração. O que é o dia do Senhor para a igreja? Um dia de descanso e um dia de adoração. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, parece haver uma tentativa deliberada de considerar o dia do Senhor um novo tipo de sábado. E sábado aqui
entre aspas. Quando olhamos para o que é dito sobre o dia da ressurreição, vemos que ela se deu no primeiro dia da semana. Então, todos os relatos da ressurreição, o que fica claro? Que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, não é a segunda. O primeiro dia da nossa semana é o domingo. A nossa semana está começando hoje. A semana de um cristão começa no dia do Senhor. Biblicamente, isso parece ficar claro no restante do Novo Testamento e no desenvolvimento da igreja primitiva. Então Jesus, ele ressuscita no primeiro dia, no domingo. E o que nós vemos a partir de Atos? Que domingo era o dia que a igreja se reunia. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso 7, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, aonde a igreja se reuniu? No primeiro dia da semana. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, vai dizer assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. De novo, eles tinham que recolher uma oferta para enviar. Quando? No primeiro dia da semana, quando a igreja estivesse reunida. O que nós podemos ver nesses textos é que eles mostram que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para adoração, no domingo. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 1, verso 10, vai dizer assim, João está falando: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então João, ele se acha no Espírito, no dia do Senhor, no domingo. Na igreja primitiva, a partir da segunda metade do segundo século, agora nós vamos para a história, tá? Biblicamente, agora vamos ver historicamente. Na igreja primitiva, a partir da segunda metade do segundo século, fica claro que o termo dia do Senhor está sendo usado para o domingo. Justino Mártir, um apologista do segundo século, ele fala o seguinte sobre o domingo. Ele disse que a igreja se reunia para o culto no domingo, o primeiro dia da semana. O Didaquê, que é como se fosse a doutrina dos apóstolos, um manual, que é um documento histórico. O Didaquê, o manual da igreja do início do século, usou o dia do Senhor para descrever esse dia de adoração coletiva. Inácio, que é considerado um dos pais da igreja, ele disse no final do primeiro século: os cristãos não mais observam o sábado, mas direcionam sua vida para o dia do Senhor, no qual nossa vida é revigorada por Ele e por sua morte. B.B. Warfield, ele vai falar sobre esse tema dizendo: Cristo levou com Ele o sábado, a sepultura, e da sepultura trouxe com Ele o dia do Senhor na manhã da ressurreição. Então, no Antigo Testamento, que é a primeira questão, o quarto mandamento fala sobre descanso e adoração. No Novo Testamento, nós vemos que esse mandamento, ele é transformado. E para a igreja, para nós, povo de Jesus, a guarda do sábado se transformou no dia de domingo, que é o dia do Senhor, aonde nos reunimos como igreja para adorar e aonde tiramos um dia de descanso das nossas obras. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora, aplicação. E hoje? Como funciona o sábado hoje, para nós? Diante desse entendimento do significado do sábado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a pergunta que fica é se devemos guardar esse mandamento. Ok, no Antigo Testamento fala isso, no Novo Testamento é assim, a gente deve guardar esse mandamento? O quarto mandamento é para nós, pastor, ou é só para o povo de Israel, só para os judeus? Nós temos que guardar o quarto mandamento? A resposta é sim. Devemos guardar. Devemos observar o quarto mandamento. Devemos guardar o quarto mandamento. E por quê?
porque ele faz parte da vontade moral de Deus revelada para todas as pessoas. A questão é que nós guardamos o quarto mandamento, mas não da maneira que os judeus guardavam. Nós obedecemos esse mandamento. A questão é que a maneira que guardamos o quarto mandamento mudou. Os princípios estão ali. O que deve ser feito e o que significa está ali. Mas a maneira que guardamos o quarto mandamento, ela mudou. Quando nós olhamos para o quarto mandamento, o que precisa ficar claro? A continuidade e a descontinuidade. Alguns princípios continuam, mas algumas coisas, elas perdem o seu valor, porque Cristo veio, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou e porque Cristo está vivo. Então há continuidade e descontinuidade. Certos aspectos do sábado foram abolidos. Por exemplo, as penalidades judiciais. Se o quarto mandamento não fosse guardado, havia castigo na antiga aliança. Essas penalidades para nós, elas caíram. As legalidades cerimoniais do descanso no sábado também foram eliminadas. Mas o que continua? Os princípios chaves do descanso sabático. Os princípios chave do descanso sabático permanecem e foram rapidamente incorporados no dia do Senhor. Então há continuidade e descontinuidade, mas o princípio, agora você vai começar a entender rapidinho o que eu estou falando, porque agora já não é o Antigo Testamento, agora já não é o Novo Testamento, agora já é nós. É nós. Nós já vamos entrar no ponto em como nós guardamos ele. E aí você vai ver que talvez nós não estamos guardando o quarto mandamento. A continuidade, descontinuidade, os princípios permanecem. Citando aqui mais uma vez, que é importante citar também a história, João Calvino, reformador de Genebra, quando ele fala a respeito da obediência do quarto mandamento, ele diz o seguinte: não há dúvida de que, pela vinda do Senhor Cristo, a parte cerimonial deste mandamento foi abolida. Cristo veio, a lei cerimonial ela é cumprida em Cristo, e quando ela é cumprida em Cristo, ela é abolida. Calvino continua dizendo: os cristãos devem, portanto, evitar completamente a observância supersticiosa de dias. Calvino está dizendo, olha, cuide para não tornar um dia santo e tornar esse dia um dia de superstição. João Calvino ele vai continuar dizendo a respeito disso, que o Novo Testamento ele silencia sobre o sábado cerimonial. Então quando você ouve o Novo Testamento falando sobre o sábado, nunca fala a respeito do sábado cerimonial, mas dos princípios, do porquê o quarto mandamento precisa ser guardado. Nunca da cerimônia da lei, mas sim sobre os princípios do sábado. Ainda devemos ter um dia da semana para descanso e adoração. Amém? Nós devemos ter um dia da semana para descanso e adoração. Então, Deus te deu 7 dias, e desses 7, um você precisa descansar, e um você precisa adorar. Esses princípios continuam valendo. Ainda devemos ter um dia da semana para descanso e adoração. O dia do Senhor é um substituto para o sábado, seguindo os mesmos princípios. Ok, pastor, entendi o Antigo Testamento, entendi o Novo Testamento, entendi que é descanso e adoração. Como eu guardo? Como eu obedeço ao quarto mandamento hoje? Em primeiro lugar, nós obedecemos ao quarto mandamento hoje, reservando um dia de 7 para o culto coletivo. Sabe como o quarto mandamento é guardado, obedecido hoje? Nós temos 7 dias da semana, e um dia é dia de culto. Nós reservamos um dia da nossa semana para cultuar. Nós obedecemos esse mandamento, reservando um dia de 7 para o culto coletivo. Esse é o princípio que está evidente em ambas as alianças. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, um dia era o dia separado para adoração. E nós obedecemos esse mandamento, reservando um dia de 7 para cultuar. Os cristãos, eles herdaram de sua tradição judaica o hábito de se reunir em um dia especial. Então os judeus se reuniam um dia separado para orar, para ter comunhão e para ter instrução na palavra. É exatamente isso que Atos 2,42 vai dizer, quando a igreja nasce. Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Esse princípio, ele é herdado da cultura judaica e da religião judaica. Esse dia especial, ele foi o sábado sob Moisés. Na antiga aliança, o dia de culto era o sábado. O dia em que eles se reuniam para adorar a Deus era o sábado. Mas tornou-se o domingo em comemoração da ressurreição de Cristo. Então, na nova aliança, depois de Cristo ressuscitar, o dia do Senhor, o dia do culto, o dia da adoração, é o domingo. É o domingo da ressurreição que nós chamamos de dia do Senhor. A questão é, meus irmãos, que esse é um princípio que vem cada vez mais sendo tratado com menos seriedade. E aqui está o ponto. Nós temos 7 dias. Nós devemos tirar um dia de 7 para cultuar. A questão é que esse princípio de ter um dia de adoração em 7, ele tem sido tratado cada vez menos, com menos seriedade. Por exemplo, tem crente que acha que é opcional vir no culto em domingo. Não, é que hoje eu não estou com vontade. Não, é que hoje eu não estou me sentindo bem. Não, é que hoje eu não quero ir. Não é. É um dia de 7. Tem crente que acha que é opcional. Tem gente que acha que é opcional vir aos cultos aos domingos. Outros, eles dizem assim, o culto é cansativo. É enfadonho, vou ter que ficar lá 2 horas. 30 minutos em pé cantando. Depois mais 1 hora e tanto ouvindo aquele pastor falar um monte de coisa. Depois vou ter que cantar mais 2 músicas. É enfadonho cultuar, é cansativo cultuar. Todo domingo? Não. Todo domingo não dá. Olha, uns 2 domingos eu até vou, mas todo domingo é maçante demais, é cansativo demais. Isso é não tratar o dia do Senhor com seriedade. É um dia de 7 para cultuar. É um dia de 7 para se reunir para o culto coletivo. Então muitas pessoas veem isso como enfadonho, como cansativo, né? Todo domingo na igreja. Outros, eles veem o culto coletivo como uma coisa boa para fazer, se o tempo estiver bom. Mas se não estiver muito bom também, porque se estiver muito bom eu tenho que passear. Tenho que ir para a serra. Eu tenho que aproveitar. Então, se o tempo estiver bom, eu vou. Mas olha, se estiver muito bom, acho que eu não vou. Se estiver muito bom, não dá para mim. É muito puxado. Como é que eu vou perder esse dia lindo? Culto tem culto todo domingo. Mas um dia lindo que nem esse, não é sempre que dá. Isso é não tratar o culto ao Senhor com seriedade. Isso é não reservar um dia de 7 para cultuar. É bom, mas se não for bom demais. Alguns veem o culto como uma coisa boa, se o jogo de futebol não for interessante. Se não for Grenal, se não for Grenal, capaz que... Se for Grenal, eu já vou pensar. Não, mas a seleção vai jogar? Se não fosse a seleção em Argentina, até eu ia. Se fosse a seleção em Bolívia, eu ia para o culto. Mas seleção argentina, né? Como é que eu vou perder? Jogo bom. O culto é bom, mas só se o jogo de futebol ele for desinteressante. Ou se a prática esportiva não interferir. Ou o culto é bom, mas se eu não estiver cansado para ir. Não posso estar cansado. Eu tenho que vir descansado para a igreja. Eu não posso vir para cá cansado. Se eu vim para cá cansado, não, é melhor eu ficar em casa para descansar, porque afinal de contas, eu tenho que cuidar de mim. Hedonismo. Negligência ao culto ao Senhor. Tem muitas pessoas que tratam o culto assim. A ideia de se reunir com o povo de Deus para adorar no trono de Deus, de ouvir da palavra de Deus, é uma coisa boa para fazer quando ela se encaixa em nossa agenda. Isso tem se tornado cada vez mais comum, irmãos. Se encaixa na minha agenda, ok. Mas se eu precisar mexer na minha agenda, aí não dá. A questão é que se você tem uma agenda, me desculpe, se você tem uma agenda que o culto ele não está no centro da sua agenda, rasgue a sua agenda. Bote fora a sua agenda. O culto ele tem que estar na agenda de um crente. Como algo prioritário. Como algo que está no centro da nossa vida. A ideia de se unir com o povo de Deus, de adorar a Ele, muitas vezes ela é válida, se encaixa na nossa agenda. Isso tem se tornado comum. Só que esse não é o ideal do Novo Testamento, irmãos. O que o Novo Testamento fala é justamente o contrário disso. Por exemplo, Hebreus 10, 24, 25. Aqui há um mandamento. E qual é o mandamento?
Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui é um mandamento. E o mandamento é claro: não deixe de congregar. Não deixe de vir ao culto. Não deixe de se reunir coletivamente com os seus irmãos. Olhe para mim. Você que é pai aqui, você que é pai, tem filho pequeno, você está criando seus filhos. Você tem ensinado que domingo é o dia de vocês virem à igreja? Os seus filhos sabem que domingo é o dia de vir à igreja? Ou domingo é o dia que vocês se esforçam para vir à igreja? O seu filho vê em você que o domingo é um dia que não há outro compromisso, que não há outra responsabilidade, que não há outra agenda, que domingo é o dia de culto, é o dia da igreja. Ou será que os seus filhos olham para você e eles veem você fazendo uma força descomunal para estar presente no culto? Os seus filhos, eles observam, você tem ensinado eles que domingo é o dia que vocês vão à igreja ou que vocês se esforçam para ir à igreja? Aos pais, há poucos hábitos mais importantes para transmitir aos seus filhos do que a rotina sólida de ir à igreja todos os domingos. Todos os domingos. Há poucas coisas tão importantes quanto você ensinar para o seu filho que o domingo é o dia de culto. E que esse dia é um dia inegociável. É um dia que não há negócio. Não, mas é que meu filho não quer ir na igreja. Ele não se governa. Não, que hoje ele quer ficar na casa da avó, que ele não quer ir na igreja. Ele não se governa. Ele tem que vir para o culto. Mas é que não pode forçar as crianças a vir para a igreja. Quem disse? Quem disse que não pode? A psicologia diz que não pode. Não pode forçar as crianças a virem obrigadas para a igreja. Quem disse? Nós ensinamos para ele. Quando nós negociamos o que é inegociável, não espere ali na frente que eles não vão fazer o mesmo. Não espere por isso. Os nossos filhos estão sendo ensinados sobre isso. Você que é pai, se a igreja for a sua terceira, quarta, ou sei lá qual opção, tenha certeza que ela ocupará o mesmo lugar na vida dos seus filhos. O mesmo lugar. Qual lugar a igreja tem na sua vida? Quando der eu vou. Pode ter certeza que o seu filho, quando puder e tiver idade para decidir, ele vai vir quando dá. O lugar que você demonstra para ele que a igreja ocupa hoje na sua vida é o lugar que ele vai colocar a igreja na vida dele ali na frente. A pergunta que fica é: qual é o lugar do culto na nossa vida? Qual é o lugar da reunião coletiva ao Senhor na nossa vida? Não, mas é que eu falo para o meu filho que Jesus é o Senhor da minha vida. Não basta falar, precisa demonstrar. Não, Jesus é o Senhor. Aí quando tem um jogo você não vem, você fica em casa olhando o jogo. Seu filho está vendo. Não, é que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Mas quando você tem que sair e não vir ao culto, você sai e não vem ao culto. Ele está vendo isso. Não, é que Jesus é o Senhor da minha vida. Mas quando você precisa trabalhar no dia do culto, você trabalha e Ele está vendo que você está trocando o culto pelo trabalho. Ele está vendo que, na verdade, aquilo que você professa com os seus lábios é uma realidade distante da sua vida. Veja bem, meus irmãos, o domingo, ele é o seu dia de clímax ou é o seu dia de colapso? Você está aqui hoje alegre ou você está pensando: meu Deus, amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que acordar 6 horas da manhã, se o pastor demorar demais, o culto vai se estender demais, eu vou demorar demais para chegar em casa, vou fazer minhas coisas tarde demais, amanhã tem que acordar cedo. O culto é o clímax ou é o colapso para você? Na vida de muitas pessoas, sabe o que é o clímax? O clímax é a sexta-feira e o sábado à noite. É o dia do clímax. É o dia em que há jantares, é o dia em que há festas, é o dia em que há jogos, é o dia em que há diversão à noite.
E o que é o domingo? O domingo é o dia que passa e que tem que passar para chegar logo a segunda-feira. Então, usamos a sexta, o sábado para nos divertir, nos alegrar, dormir tarde, fazer festa, né, cansar. O que é o domingo? O domingo é o dia que eu tenho que passar para chegar a segunda-feira e trabalhar bem. O clímax acaba sendo a sexta e o sábado. E o domingo é o dia que se passa para chegar na segunda-feira. O dia do Senhor deve ser um dia de adoração e não de cansaço. Sabe por que muitos de nós vêm para o culto cansado? Porque no dia que antecede o dia do Senhor, nós não nos preparamos para Ele. Nós fazemos tudo o que podemos. Nós investimos toda a nossa força, toda a nossa energia e chegamos no domingo, no dia de cultuar, cansado, desanimado, louco para ir para casa dormir. Porque nós não nos preparamos para o dia do Senhor. Não nos preparamos para o culto. Não oramos. Não lemos a nossa Bíblia. Não buscamos ao Senhor. Não fizemos culto caseiro. Passamos muitas vezes das 9 da manhã às 5 da tarde com os olhos na televisão, longe do Senhor. E aí nós saímos de casa longe do Senhor para cultuar ao Senhor, cansado, desanimado, pedindo que acabe logo o culto, porque amanhã é segunda-feira. Amanhã nós precisamos trabalhar. O dia do Senhor, ele é um dia de adoração e não de cansaço. Você adorou a Jesus hoje, meu irmão? Você adorou a Jesus hoje? Quantas vezes você abriu seus lábios para adorar Jesus hoje? Você pegou a sua Bíblia na mão no dia do Senhor para meditar nela? Você orou a Jesus no dia de hoje? Hoje é o dia do Senhor. Você separou um tempo para estar com Ele? Você abriu a Bíblia para os seus filhos? Você leu a Bíblia na sua casa? Você buscou ao Senhor no dia do Senhor? Ou você veio para o dia do Senhor tendo passado o dia inteiro longe dEle? O dia do Senhor é um dia de adoração e não de cansaço. Domingo é o dia que o Senhor nos deu para cuidar de nossa alma, para alimentarmos a nossa alma. Deus nos deu um dia de 7 para cuidar de nossa alma, para ir adorá-lo juntamente com o seu povo, para crescermos e sermos nutridos. Esse dia que eu estou falando aqui, que é o dia do Senhor, é um dia de alegria para nós. Nós deveríamos estar aqui alegres. Esse é o dia que o Senhor Deus nos deu, o dia de nos alegrarmos da sua ressurreição, um dia que estamos reunidos como seu povo para cultuar ao Cristo que está vivo. É um dia alegre para nós. A pergunta que fica: como você tem tratado o dia do Senhor? Como você tem tratado esse dia? De que forma você tem vivido o dia do Senhor? Como você trata o culto ao Senhor? Você se prepara para Ele? Você prepara o seu coração? Você prepara a sua mente? Você se prepara para o culto ao Senhor? Como a prioridade máxima da sua vida ou como algo opcional? O culto é opcional para você? Você vem quando dá? Você deixa de vir por qualquer coisa? Você abre mão do culto para os seus lazeres? Você abre mão do culto por coisas insignificantes? Não, é que chegou visita na minha casa. Hoje é dia de culto. Você tem 6 dias para vir me visitar, me desculpe. Hoje é dia de culto. Não, mas é que daí nós vamos ser ignorantes. A pergunta é: quem para a rotina da vida para atender você? Quem para? O culto é prioridade para você ou é opcional? Se chover, está muito frio. Se der sol, está muito quente, eu sempre falo. No verão, é muito quente. No inverno, é muito frio. E na primavera e no outono, é bom para sair. Então sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter. A questão é: o culto é prioridade para você? Prioridade máxima. Ou ele é opcional na sua vida? Você que é pai, o que você tem feito para demonstrar para os seus filhos que o culto é importante? Você tem se preocupado com isso? Você tem procurado demonstrar para os seus filhos que o culto é importante? Você fala apenas para ele: olha, tem que ir na igreja, hoje é dia de culto, hoje é importante. Ou você demonstra isso? Eles veem na sua vida que o culto é algo inegociável. Eles veem: não, meu pai não tem, hoje é dia de culto, hoje nós vamos levantar e vamos para a igreja. Hoje nós vamos levantar e vamos para o culto, hoje é dia de culto. Nós não vamos a nenhum lugar, hoje nós vamos cultuar.
Seu filho vê isso na sua vida? Ele vê na sua vida, além de palavras, ele vê demonstrações práticas? Como então nós guardamos esse mandamento? Em primeiro lugar, reservando um dia em 7 para o culto coletivo. Em segundo lugar, confiando em Cristo o suficiente para descansar. Nós precisamos confiar em Cristo o suficiente para descansar. O sábado deveria ser um dia de alegria e não de melancolia. Foi para isso que o sábado foi criado. Para ser um dia alegre, não um dia melancólico. O dia do descanso é isso, é um dia alegre. E, infelizmente, o povo de Deus nem sempre viu dessa forma. Olha o que diz em Amós, capítulo 8, os versos 4 e 5. Ouçam isto. Vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas? Como o povo aqui estava vendo o sábado como uma prisão. Eles estavam vendo o dia do descanso como algo que lhes oprimia, como um dia de restrição em vez de um dia de bênção. Assim como muitas vezes o domingo é visto pelos cristãos. Tem muito crente que acha que o domingo é um dia de restrição. Esses homens aqui em Amós estão reclamando que eles queriam que o sábado acabasse, porque eles queriam abrir os celeiros. Sabe o que os crentes fazem hoje? Eles reclamam no domingo. Eles dizem assim: não, mas não está aberto aquela loja. Mas está fechado aquele mercado. Não, mas aquele restaurante lá não está funcionando. Quando vai abrir? Domingo é um dia chato, é um dia de restrição, as pessoas não fazem muitas coisas. Muitas pessoas veem o domingo como um dia de restrição. A palavra sábado, irmãos, ou shabat, é a palavra hebraica para cessar. É isso que significa sábado. É cessar, é o dia da cessação, ou o dia da parada. Era isso que o sábado significava. É o dia em que as obras cessavam. É o dia em que tudo parava. É o dia em que nada era feito, era um dia de descanso. Para muitos de nós, isso pode significar fazer uma caminhada. É o dia que as obras cessam e que nós descansamos. E nós podemos descansar hoje caminhando. Podemos descansar andando de bicicleta. Nós podemos descansar, por exemplo, não respondendo mensagem. Quer ver uma coisa que faz a gente não cumprir o quarto mandamento? O celular. O celular nunca nos deixa descansar. O celular está sempre apitando, sempre notificando, sempre chamando. E muitas vezes, ao invés de nós descansarmos, nós ficamos com o celular, não descansando, não cessando das nossas obras, não cumprindo o mandamento de parar tudo. A palavra shabat significa isso, cessar, dia da cessação ou dia da parada. O sábado, ele não era um cativeiro, irmãos, e o domingo também não é. O dia do Senhor não é um cativeiro, não deve ser um cativeiro. O dia do Senhor é o primeiro dia de uma nova semana. É o dia que paramos o que é necessário e abraçamos o que nos dá vida. É o dia que nós paramos, cessamos das nossas obras. É o dia que nós aproveitamos para ler um livro. É o dia que nós aproveitamos para ler a nossa Bíblia e meditar nela. Você reclama que não tem tempo para ler a Bíblia durante a semana. Aí você tem o domingo para fazer isso. Para pegar a sua Bíblia, para ler ela, para meditar nela. E você não faz. Você tem tempo para ler um livro. Você tem um tempo para ensinar a Bíblia na sua casa para os seus filhos e para a sua família. O domingo, irmãos, ele serve para isso. É o dia que paramos o que é necessário e abraçamos o que nos dá vida. Esse princípio está enraizado na criação. Ele é ensinado nos 10 mandamentos. Ele é reafirmado por Jesus. E ele não deve ser negligenciado por nós. Nós devemos guardar isso, irmãos. Nós devemos confiar em Cristo o suficiente para descansar. Terceira maneira que nós obedecemos esse mandamento é descansando na obra consumada de Cristo. Descansando na obra consumada de Cristo. Em Hebreus 4, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de um descanso em que Deus queria que o seu povo habitasse.
mas que por conta de sua rebelião, eles nunca entraram nele. Hebreus 4 vai falar sobre esse descanso. Deus, ele jura em sua ira que o seu povo desobediente não entraria em seu descanso. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Então o escritor de Hebreus fala sobre esse descanso, e Deus, ele em sua ira, jura que o povo desobediente não entraria. Mas o texto continua: para aqueles que creem, restava um descanso sabático. Para aqueles que criam em Cristo, restava um descanso sabático. Hebreus capítulo 4, no verso 9, diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Portanto, devemos esforçar-nos para entrar nesse descanso. E é isso que o texto vai dizer no verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Se esforcem, é responsabilidade de vocês, é algo que vocês precisam fazer. Não, mas é que Deus é soberano, sim, mas nós temos a nossa parte, nós temos responsabilidades para cumprir, nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Como nós fazemos isso? Descansando de nossas obras, como Deus fez com as dele. No capítulo 4, no verso 10, o escritor de Hebreus vai dizer assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso sabático que permanece e que encontra expressão semanal na observância do dia do Senhor, preste atenção, é que confiemos em Cristo, é que acreditemos em Cristo, é que dependamos de Cristo e não da nossa própria força. Deus, irmãos, sempre deu descanso ao seu povo, sempre. Deus, ele é um Deus gracioso, e sabe o que nós vemos? Que ele sempre deu descanso ao seu povo. Nós vemos isso na criação. Ele faz tudo e no sétimo dia ele descansa. Nós vemos isso em Josué, nós vemos isso nos dias de Davi, nós vemos isso ainda hoje. Deus ainda continua dando descanso para o seu povo hoje. Ele ainda continua concedendo descanso para o seu povo hoje. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e eu darei descanso a vocês. Deus continua dando descanso para o seu povo ainda hoje. A maneira mais importante pela qual observamos o quarto mandamento é interromper nossos trabalhos pecaminosos, nossos trabalhos falhos, e confiar em Cristo para a salvação. É assim que nós obedecemos. Nós interrompemos os nossos trabalhos pecaminosos, os nossos trabalhos falhos, e nós colocamos a nossa confiança somente em Cristo. Ainda precisamos obedecer o quarto mandamento? Sim. E por quê? Porque Jesus não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir os profetas. Ele veio para cumpri-los. É isso que Jesus diz, que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. O que Jesus faz é transformar os mandamentos. E é exatamente isso que ele faz com o quarto mandamento, mais do que os outros. Jesus transforma todos os 10 mandamentos, mas o quarto mandamento, Jesus transforma mais do que os outros 9. Ele transforma o quarto mandamento mais do que os outros. No quarto mandamento, ele nos dá substância e não a sombra. Ele é o nosso descanso. Na antiga aliança, o sábado apontava para um dia de descanso que deveria ser cumprido, mas na nova aliança, Cristo é o nosso descanso. Nós temos a substância desse mandamento. Em Cristo nós temos descanso. O princípio do sábado, desde a criação até o êxodo e até o dia do Senhor no Novo Testamento, ele sempre aponta para uma direção: confiança. Quando nós olhamos para o sábado, há um princípio que está implícito em todo ele. Na primeira citação em Gênesis, nos 10 mandamentos do êxodo,
no dia do Senhor hoje. Esse princípio é a confiança. Esse mandamento, ele aponta para a confiança. É isso que o sábado sempre significou. Confiança em Deus, descansar em Deus, depender de Deus, dependermos de Cristo. A pergunta que fica é: você pode confiar que Deus lhe dará no sexto dia maná suficiente para 2 dias, como Ele fez com o povo de Israel? Você consegue confiar em Deus dizendo: trabalhe 6 dias, eu vou prover na sua vida. Vocês não precisam trabalhar no 7º dia. Eu vou dar mantimento dobrado para vocês. Foi isso que Ele falou com o povo de Israel. Peguem o maná na sexta para 2 dias. Vocês não vão precisar recolher no sábado. Será que se Deus falasse isso para nós, dizendo: olha, dependam de mim, trabalhem nos dias que estão estabelecidos e confiem que eu vou prover na vida de vocês, nos dias que vocês não devem trabalhar, você confiaria? Você confiaria ou não? Será que podemos confiar que Deus, Ele compensará o dia de trabalho perdido? Porque muita gente acha que não trabalhar no sábado, ou no dia do descanso, ou não ter um dia de descanso, é perder um dia de ganhar dinheiro. Então tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Dinheiro não cai do céu, ninguém paga minhas contas, então eu vou trabalhar de segunda a segunda, sem descansar. Se confia que se você confiar em Deus, Ele compensará o dia de trabalho perdido, abençoando você nos outros 6 dias. Você crê nisso? Que Deus, Ele pode abençoar você nos 6 dias que Ele delimitou para você trabalhar, sem que você trabalhe no dia do descanso? Será que você conseguiria confiar nisso? Que tirar um dia para o Senhor e um dia para descanso não é perder um dia? Você consegue confiar? Ou você ainda depende de você? Ainda depende da força do seu braço? Você não confia que Deus, Ele pode prover na sua vida no dia que Ele estabeleceu para você descansar? Você não confia que não é um dia perdido? Que na verdade Ele abençoou os outros 6 dias para que você tivesse um dia de descanso? Será que você pode confiar que o fardo que você está carregando não é para ser carregado sozinho? Que Jesus disse que é para ir a Ele, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que Ele vai aliviar. Que Ele tem um jugo que é suave e um fardo que é leve. Que Ele nos dá descanso. Ou será que você vive a sua vida tentando carregar sempre os seus fardos sozinhos? Veja bem, meus irmãos, descansar, como nós estamos falando aqui, pode ser um trabalho árduo. Pode ser difícil para muitas pessoas. Quer nós estejamos falando de um dia em 7, quer nós estejamos falando de depender de Cristo todos os dias da nossa vida. É um trabalho árduo, dificultoso. E por isso nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso designado por Deus. Porque é difícil, nós precisamos nos esforçar. Porque é difícil, nós precisamos nos dedicar a isso. Nosso descanso sabático é fazer Jesus o centro de quem nós somos. É fazer de Jesus o centro da nossa vida. Nosso descanso sabático significa deixar de buscar aprovação nos outros. Deixar de interromper a busca tola por nossa justiça própria. E confiar que saúde, que a força, que a vitalidade e que a liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nós cessamos dos nossos trabalhos e descansamos em Cristo. Nós precisamos nos esforçar para isso. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? O grande problema é que muitos aqui estão buscando desesperadamente o descanso que não encontraram em Cristo. Alguns até encontraram, mas com frequência eles se esquecem.
com frequência, eles deixam isso de lado e nunca param de trabalhar, nunca param de limpar, nunca param de planejar, nunca param de maquinar, nunca param de se preocupar. Muitos aqui ainda estão tentando provar para os pais, tentando provar para o cônjuge, tentando provar para o filho, tentando provar para a igreja, que são bem-sucedidos, que eles são prósperos, que eles fazem as coisas acontecer pela força do seu braço. Tem muita gente assim. Eles ainda estão buscando provar para as outras pessoas. Eles ainda estão preocupando-se em provar para os pais, para o cônjuge, para os filhos, para a igreja. Eles estão nessa vida desenfreada. Estão correndo de um lado para o outro. Deixaram de confiar no Senhor. Começaram a confiar na força do seu próprio braço. Começaram a confiar na sua própria habilidade. Sempre há algo mais que você precisa mostrar ao mundo. Sempre. Você está aqui, você talvez ainda está tentando mostrar o seu valor. Você ainda está tentando provar para as pessoas que você é amado, que você é valioso, que você vai ser bem sucedido. Eu vou mostrar para todo mundo que eu vou ser bem sucedido. E aí gasta a vida, tentando provar uma coisa que é desnecessária. Aqueles que não acreditaram em mim, agora eles vão ver o como eu fui bem sucedido na minha vida. Fútil, perda de tempo, irmãos. Uma tentativa vã, vazia, de mostrar que é amado, que é valioso, que é bem sucedido, que está bem. Olha como eu estou bem, ninguém acreditou em mim, mas olha o que eu fiz pela força do meu braço. Olha o que eu construí. Eles estão tipo Nabucodonosor. Veja a grande Babilônia que eu edifiquei. Vaidade, irmãos. Pura vaidade. Pura perda de tempo. Confiando no seu próprio braço, na sua própria força. Veja bem, se você está aqui, e se você vive dessa maneira, me desculpe, mas você nunca se apropriou do que significa ter a graça de Deus sobre a sua vida. Se você ainda está tentando provar que você merece, que você é digno, que você é valioso, que você é bem-sucedido, você não entendeu o que é graça. Você não se apropriou do que significa ter a graça. Olhe para mim, você não precisa merecer nada. Nada. Olhe para mim, você não precisa provar nada para ninguém. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida tentando provar algo para outras pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. O mundo não depende de você, meu irmão. Não depende. O mundo não depende se você vai ser bem sucedido ou não vai. Deixa eu falar para você, a sua salvação não depende de você. Quem dirá o mundo? A sua salvação não depende de você. Em última análise, nem a sua família depende de você. Você não merece nada, ninguém merece nada. Nós não precisamos provar nada para ninguém, irmãos, nada. O que temos é graça, precisamos nos apropriar da graça. Nós precisamos ouvir Jesus dizendo para nós: venha a mim, você está cansado, sobrecarregado, venha a mim, eu dou descanso para você, eu sou o descanso que você precisa. É em mim que você encontra descanso. Sabe como nós guardamos esse quarto mandamento? Confiando na palavra de Jesus. Nós guardamos esse quarto mandamento acreditando em Jesus. Sabe como nós guardamos esse quarto mandamento? Confiando em Jesus. Sabe como esse quarto mandamento é guardado? Quando nós corremos para Jesus. É em Jesus que o quarto mandamento é guardado. É em Cristo que nós guardamos o quarto mandamento. Jesus guardou o quarto mandamento. Jesus não quebrou o quarto mandamento. E em Cristo nós guardamos o quarto mandamento. E quando nós confiamos na palavra de Jesus, acreditamos em Jesus, confiamos em Jesus, corremos para Jesus, então, irmãos,
depois disso, e somente depois disso, semanalmente, em cada dia da ressurreição, que é o domingo, nós damos expressão ao que de fato acreditamos, nos reunindo com o povo de Jesus para cultuá-lo e adorá-lo, tirando um dia de 7 para descanso. É isso que o quarto mandamento nos ensina: descanse e adore, adore e descanse. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?